Olá, vamos então apresentar aqui o programa Proteção na Medida, que tem como objetivo fomentar a prática e auxiliar a gestão de planos de alternativas penais, de programas de alternativas penais relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, combate a essas violências. Então, nós vamos descrever aqui as funcionalidades do programa de uma forma breve. Primeiramente, observar que o programa possui diversos perfis, diversos tipos de usuário. O principal tipo de usuário é o usuário equipe técnica, que efetivamente são as equipes multiprofissionais, as equipes multidisciplinares que vão atuar nesta área da gestão de projetos relacionados à violência doméstica contra a mulher. Então, são as equipes formadas por psicólogos, por assistentes sociais, psicopedagogas, enfim, esses profissionais que fazem parte do que nós denominamos aqui de equipe técnica. São os principais usuários. Entretanto, esse programa, ele objetiva uma articulação, ele facilitar essa articulação entre os diversos órgãos. Até porque esses programas de gestão dessas alternativas penais, eles geralmente partem ou do Poder Executivo, ou no caso, aqui nós estamos trabalhando com uma matriz de atuação do Poder Judiciário, em conformidade com a Resolução 288 do CNJ, com a Resolução 254 também do CNJ, e com a Resolução Conjunta número 5 de 2020, que estabelece o Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Então nós temos ainda os usuários administrador, gestor estadual, gestor municipal, equipe técnica, como falei, comunicante, que se destina principalmente a quem vai acionar essa equipe técnica, muitas vezes as delegacias de polícia, judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, advogado e colaborador. Então nós vamos ver aqui, entrar inicialmente com o perfil de administrador. Temos a página inicial, que o nome do usuário é a fotografia do usuário, tem aqui somente o brasão. Nós temos aqui o menu. Então, primeiro observar que uma das funcionalidades do programa é justamente fornecer o Formulário Nacional de Avaliação de Risco para o preenchimento pelos profissionais de uma forma eletrônica, gerando o armazenamento dos dados e as estatísticas necessárias. Mas o Formulário de Avaliação de Risco, segundo a resolução, ele pode ser aplicado na delegacia de polícia, então preferencialmente, inclusive diz a resolução, ou pode ser aplicado por os profissionais. Então, no caso, por exemplo, existir uma delegacia da mulher, eventualmente será aplicado na própria delegacia. Na hipótese de o formulário de avaliação de risco não ser possível a sua aplicação na delegacia, pela falta de profissionais que possam aplicar, ou pela existência de outros profissionais que podem melhor aplicar, como é o caso em muitas localidades em que não há delegacia especializada, é o exemplo da comarca de Acaraú, em que atuo, onde não há delegacia especializada. Então, como é que é feito? Nós temos um núcleo próprio no fórum, que atende às demandas do Poder Judiciário, é um núcleo psicossocial, e uma das atividades desse núcleo é justamente atuar como uma equipe multidisciplinar, como equipe técnica, nas demandas relacionadas à violência doméstica. Então, toda vez que é registrada uma ocorrência, a polícia, então, ela já faz o encaminhamento desta vítima à equipe técnica, ao NUPS. Então, em determinados locais em que não haja essa equipe psicossocial do Poder Judiciário, pode haver a parceria com outros órgãos, como por exemplo o CREAS. Enfim, existe a possibilidade de estabelecer uma equipe técnica, mesmo onde não haja equipamento especializado. Então, suponhamos que não haja esse equipamento especializado e então a delegacia queira encaminhar essa vítima para a equipe técnica. Então, ele pode registrar essa ocorrência. Então, nós vamos fazer aqui um exemplo, colocar aqui o registro da ocorrência e os dados da ocorrência, sucintamente. Caso não queira fazer uma análise, um preenchimento muito extensivo, nós podemos aqui salvar um documento, anexar, por exemplo, o boletim de ocorrência, ou anexar algum outro, o pedido de medida protetiva,
né? E uma vez sendo anexado este pedido, podemos então fazer o cadastro da ocorrência. Veja que aqui nós já fomos para a página de ocorrência. Então, suponhamos que seja uma delegacia especializada e que o policial ele queira mais do que simplesmente enviar essa comunicação, acionar a equipe técnica, ele possa e queira fazer a própria aplicação do formulário de avaliação de risco. Então, o que é que ele vai fazer? Vai primeiro fazer o cadastro da suposta vítima, fazer o cadastro dessa vítima. Nós temos uma tela em que lista todas as vítimas, aqui é possível visualizar, possível editar, existem algumas funcionalidades aqui que nós não vamos detalhar agora. Mas enfim, nós podemos então fazer o cadastro desta vítima, fazer a vinculação à ocorrência. Então essa ocorrência aqui, número 40, vítima Maria de Paula, local Acaraú, vamos vincular. Existem outros campos para preenchimento, um questionário de dados socioeconômicos, um campo para complemento, e nós podemos então finalizar o cadastro dessa vítima. Uma vez finalizado o cadastro da vítima, nós podemos simplesmente aqui cadastrar o suposto agressor. Suponhamos que nós não temos ainda muitos dados sobre o agressor, mas não tem problema, porque este cadastro pode ser complementado depois. Então, o importante é que seja feita inicialmente algum cadastro da ocorrência e a vinculação com a ocorrência da vítima. Então, foi cadastrado o agressor, a vítima, e nós podemos então ir aqui, dentre os formulários, nós temos o formulário de avaliação de risco, é um dos formulários do programa. E nós temos aqui a lista, existe uma ferramenta de busca, e é possível também visualização, outras funcionalidades, mas aqui nós queremos cadastrar o formulário de avaliação de risco, conforme o modelo novo, já estabelecido pela resolução conjunta número 5. Colocamos aqui quem é o órgão. Vamos vincular qual é a ocorrência. Então, vou colocar aqui o nome da vítima, aí já vai fazer uma busca. Ou o nome do agressor também pode ser feito. E como é esta ocorrência, nós vamos colocar qual é o vínculo, vamos supor que seja casamento. O formulário foi aplicado nesta data. E nós podemos então aqui, ou aqui em cima, ou aqui nesse botão, ir para os próximos itens, que é onde haverá a oportunidade de responder as perguntas do questionário nos diversos blocos sobre o histórico de violência, sobre o agressor, sobre a vítima, outras informações e o preenchimento pelo profissional, nos mesmos termos que nós temos em relação ao formulário previsto na resolução. Então, nós vamos finalizar esse cadastro, por exemplo, aqui, e houve o cadastro desse formulário. Esse formulário, então, ele já está aqui disponível na lista de formulários. É possível visualizar. Além de visualizar, nós podemos também imprimir, gerar o PDF. Caso para encaminhar ao juízo, nós podemos, então, nós temos aqui quem foi que cadastrou. Foi cadastrado aqui por mim, administrador. Obviamente que o normal é ser cadastrado pela equipe técnica. Então, nós temos todos os dados deste formulário de avaliação de risco. Mas suponhamos que a delegacia não queira fazer não possa e queira simplesmente acionar a equipe técnica. Então, ele pode simplesmente preencher esta tela de acionamento da equipe técnica, que no momento que o usuário, a equipe técnica, ele ingressar, ele vai observar que existe uma ocorrência cadastrada. Então, a equipe técnica, o profissional da equipe técnica pode, observando que já existe determinada ocorrência aqui cadastrada, ele pode visualizar a ocorrência e então, fazendo o devido contato com a vítima, aplicar o formulário de avaliação de risco. Suponhamos que já tenha sido aplicado o formulário de avaliação de risco pela equipe técnica ou pela delegacia, e esta equipe técnica queira fazer o acompanhamento das medidas que foram determinadas pelo juiz em sua decisão, por exemplo, em que decretou a medida protetiva de urgência. Então, é possível
não só aplicar este formulário em relação à vítima, mas é possível também realizar um cadastro mais abrangente do agressor. É possível aplicar formulários complementares. Esses formulários complementares, tanto em relação à vítima como em relação ao agressor, são formulários mais extensos, mais profundos do que o formulário de avaliação de risco, e eles estão previstos no documento base para a formação de grupos para responsabilização de homens autores de violência doméstica, que é fruto de uma pesquisa realizada, coordenada pelo pesquisador Fernando Acosta, publicada em 2012. Então, esse documento ele são formulários voltados para a formação de grupos reflexivos que exigem, portanto, um conhecimento mais aprofundado. Então, nós temos o formulário complementar tanto da vítima, como o formulário complementar também relacionado ao agressor. Então, nós podemos aplicar esses formulários, a equipe pode aplicar esses formulários, são formulários mais extensos. Além disso, é possível que a equipe técnica ela crie planos individuais para o acompanhamento dessas alternativas penais que foram aplicadas. Quando eu falo alternativas penais, então é justamente de acordo com a resolução 288. Então envolve tanto as medidas cautelares, como eventualmente alguma medida de cunho restaurativo, encaminhamento social, todas as medidas que são aplicadas de forma dinâmica para aquele conflito de forma individualizada. A ideia aqui é justamente uma individualização do acompanhamento dessas medidas cautelares, do mesmo jeito que o magistrado ele vai individualizar a aplicação com base, inclusive, naqueles dados empíricos que são fornecidos pelo formulário de avaliação de risco e pelos demais documentos que a equipe técnica coletar. A partir desse momento, dessa decisão individualizada, existe também um acompanhamento que tende a ser o mais individualizado possível. Então, existe, portanto, a possibilidade de a equipe criar os planos individuais de alternativas penais. Então, nós temos aqui a possibilidade de busca, a lista dos planos e o cadastro de planos. Então, eu posso, por exemplo, estabelecer que este plano, de acordo com a decisão judicial, eu vou estabelecer que ele vai começar a partir do dia 30 de junho, vai durar 180 dias, refere-se ao processo Y e se refere àquela ocorrência, àquele fato da vítima Maria de Paula. Então, nós podemos estabelecer um plano destinado, vamos supor que seja especificamente para a pessoa do agressor. E aqui nós vamos colocar qual é a situação do agressor. Vamos supor que ele não esteja denunciado e que tenha contra si medidas cautelares. Qual o âmbito da violência doméstica imputada, quais são as formas de violência, vamos supor que seja física e psicológica, quais são as infrações que são imputadas a esse agressor e quais são as medidas penais que foram aplicadas. Caso vamos supor que tenha também a monitoração eletrônica aqui e outras medidas protetivas que foram deferidas. Então nós vamos marcar aqui e fazer um plano individualizado. A equipe pode fazer, obviamente que essa plataforma é uma plataforma dinâmica, a equipe pode cadastrar e depois modificando esse plano. É um norte para a equipe técnica trabalhar com a inclusão, as estratégias de inclusão, as estratégias de fiscalização dessas medidas, as estratégias de mediação de eventuais conflitos que possam ser mediados, como conflitos subjacentes à violência. Então, a exemplo dos círculos restaurativos, das sessões de mediação, enfim. Então, nós podemos aqui fazer, e as estratégias de conscientização, sobretudo os grupos reflexivos. Então, nós podemos aqui dizer quem é a equipe técnica que vai acompanhar essas equipes. Vamos supor que tenha sido essa assistente social e a psicóloga Viviane. Então nós temos aqui, de forma bem rápida, um cadastro de um plano. Então nós temos esse plano que vai, inclusive,
quando nós observarmos aqui este plano, visualizarmos o plano, ele vai ter os dados iniciais, as estratégias da equipe, os dados finais, os eventos associados. Aqui não há nenhum evento, porque não foi cadastrado para essas pessoas ainda, mas suponhamos que eu queira, nós temos aqui um menu evento, em que eu posso então acompanhar todo o que for aplicado em termos de intervenção no acompanhamento desse caso. Então, lembrando que isso aí é feito fora do processo judicial. Então, nós temos um processo judicial em que vai haver as alegações das partes, o trâmite processual normal, e fora disso o trabalho dessas equipes técnicas, o trabalho dessa rede que vai atuar na gestão dessas alternativas, que passa pela análise de risco, com os relatórios, com os questionários, que passa pela articulação da rede de proteção, pelo encaminhamento social. Então, são outras estratégias. E os documentos que são gerados aqui, obviamente que eles, de uma forma ou de outra, podem parar no processo judicial. Então, esses documentos podem ser gerados e encaminhados ao magistrado. Inclusive, o próprio juiz, existe um usuário judiciário, justamente para que a própria vara possa obter diretamente esses relatórios no sistema, sem necessitar de ofícios. Então aqui nós podemos cadastrar, por exemplo, um evento associado, relacionado à vítima. E se o evento envolver várias vítimas, vamos supor que seja uma palestra, seja algo mais que envolva diversas mulheres ou envolva diversos homens, eu posso estabelecer aqui de forma conjunta esse evento, e esse evento, uma vez cadastrado, ele vai para os prontuários, os planos e os prontuários de cada uma das pessoas. Então, suponhamos que seja o evento envolvendo essas vítimas e seja o atendimento psicossocial dessas vítimas, ou então um grupo reflexivo, um grupo de iniciação, suponhamos. Então, vamos cadastrar. Foi cadastrado o evento, e aqui no plano individual da Maria de Paula, já consta aqui, se nós observarmos, no plano dela, que existe esse evento que possui uma carga horária de 10 horas. Então nós já temos. E no plano também nós podemos inserir manifestações. Então as pessoas que forem habilitadas a atuar neste plano, advogado, Ministério Público, juiz, ele pode diretamente no sistema inserir manifestações, inserir documentos que vão ficar à margem deste plano, para eventualmente nortear o trabalho da equipe técnica, ou para servir de subsídio, ou então solicitando algum tipo de atitude de atividade da equipe técnica. Outra funcionalidade é que nós podemos cadastrar formulários de avaliação, que é a avaliação feita pelo usuário, a visão do usuário. Por exemplo, a vítima, qual foi a percepção dela sobre o atendimento na delegacia, sobre o atendimento da equipe técnica, sobre eventualmente a audiência de mediação. Então nós temos aqui um formulário, tanto em relação à vítima como em relação ao agressor, para colher qual é essa visão que o usuário tem do serviço, do atendimento que foi prestado e da influência efetivamente na sua vida e na sua conduta. Nós temos também a possibilidade de que a equipe faça notificações pelo próprio sistema. Ele pode cadastrar notificações e também gerar documentos contendo o texto, facilitar a expedição de notificações, de encaminhamentos e de comunicações. Além disso, nós temos as funcionalidades relativas às estatísticas. Nós podemos colher relatórios sobre cada um desses formulários e desses dados do programa. Então, nós podemos observar, por exemplo, formulário de avaliação de risco, fixar uma data e colher, por exemplo, no Ceará, como é que foram as respostas desse formulário. Então, nós temos aqui um relatório constando que 50% das vítimas
eram casadas civilmente com os agressores, enfim. Nós temos aqui um relatório estatístico detalhado de cada uma das respostas, tanto aos formulários de avaliação, como também a todos os outros campos e módulos do sistema. Temos também um relatório sobre a produção da equipe técnica, quais são os documentos, como é que está a produção dessa equipe técnica, e campo administrativo, que permite, no caso do administrador, ele pode não só visualizar os usuários, mas também editar quais são as permissões que cada usuário possui. Então nós podemos aqui, então, o administrador ele pode, de forma bastante simples, adaptar qual o tipo de permissão que cada um desses usuários vai ter, e cada usuário pode também alterar a sua própria senha. Um aspecto importante do sistema, para finalizar, é que ele permite que essas informações relacionadas a esses conflitos envolvendo a violência doméstica, desde o início, ainda na fase pré-processual, na delegacia, com a aplicação do formulário de avaliação de risco, até o momento da aplicação e do acompanhamento das medidas cautelares, e seguindo em fases posteriores a cada equipe técnica que passa por este conflito. Suponhamos que haja uma equipe técnica que atue na delegacia, outra que atue em juízo na fase de processo, acompanhando, outra que vai atuar no momento em que haja a aplicação de uma suspensão condicional da pena, por exemplo. Então, cada uma dessas equipes, cada um desses profissionais, eles têm à sua disposição um banco de dados, portanto, sobre este conflito, sobre esta relação conflituosa, e quais foram as intervenções adotadas, quais foram os dados, e isso enriquece o trabalho, tanto para que a equipe técnica tenha uma atuação melhor, como também para que possa agir de forma mais efetiva sobre os fatores de risco que estão associados àquelas violências. É importante destacar também que os diversos usuários têm níveis de acesso diferentes. Por exemplo, eu ingressei aqui como usuário colaborador. Suponhamos que eu seja o CAPS de Acaraú. E, no caso, como CAPS de Acaraú, eu posso ter acesso ao módulo de eventos apenas para aqueles usuários que no sistema foram previamente cadastrados como usuários associados a este CAPS de Acaraú, a este colaborador. Então eu posso cadastrar, suponhamos que a pessoa, o CAPS, seja um parceiro da equipe psicossocial de Acaraú, e existam pessoas que mensalmente fazem o acompanhamento do tratamento à drogadição no CAPS. E vamos supor então que haja uma vítima, Maria das Dores, vamos supor que seja, ou Maria Clara, caso aqui, e ela compareça no dia 15. Então eu posso estabelecer que a Maria, ela compareceu e foi para uma sessão de aconselhamento, ou então para tratamento. Aqui nós temos aqui diversos eventos, ou até outros. Posso estabelecer aqui um detalhamento de qual foi, inclusive anexar um arquivo em PDF. Posso anexar um arquivo e cadastrar esse evento. Então, dessa forma, o evento cadastrado, é possível, então, já consta aqui o evento, que a Maria Clara compareceu, né, a esse evento. Esse dado é acessível à equipe técnica, então não há necessidade então de expedição de ofício, porque através do sistema o CAPS automaticamente já atualiza este prontuário. O usuário advogado, aqui nós temos aqui um advogado fictício, ele basicamente a situação dele é bem mais limitada, ele vai poder acompanhar aqueles planos individuais em relação às pessoas. Observe que lá no sistema nós temos muitas vítimas cadastradas e agressores, porém apenas em relação a essa pessoa o advogado vai poder ter acesso ao plano. Ele não pode editar o plano, ele pode visualizar o plano e pode também inserir manifestações. Então ele pode, eventualmente, caso ele queira
apresentar, vamos supor, um atestado médico ou uma justificativa em favor do seu cliente, ele pode aqui anexar, inclusive, o documento e inserir uma manifestação desse plano. Ingressei agora como equipe técnica, suponhamos aqui, Maria Josineide Guedes, que é da equipe técnica de Acaraú. Então, a equipe técnica, ela vai ter a possibilidade de também cadastrar formulários complementares, que são formulários que, pela sistemática dos documentos técnicos, eles devem ser mantidos em sigilo, são confidenciais. Então, apenas a equipe técnica vai ter acesso a esses formulários complementares. E, além desse nível de acesso diferenciado do próprio sistema, é possível, no momento em que a equipe técnica queira cadastrar algum evento, ele pode, se for um documento ainda mais sigiloso, ao anexar esse documento, a equipe técnica pode escolher a opção aqui de sigiloso. Então, consta aqui visualização restrita a quem cadastrar. Então, é um documento mais ainda sigiloso. Então, existe a possibilidade desse uso para eventuais informações que sejam muito sensíveis. Então, essa é a apresentação do programa Proteção à Medida. Aqui na página inicial, antes de fazer o login, nós temos aqui uma breve exposição de como o projeto foi gestado. Muito obrigado.